Meus amigos, faz uma semana que a luta do Charles contra o Fiziev no Rio foi confirmada. Só que muito tem falado na internet aí que de repente o Fiziev é o pesadelo pro Charles e que, acabou. Ele vai ser nocauteado, vai acontecer o que nem aconteceu com o Topuria. Só que nesse vídeo a gente vai desenvolver aqui um raciocínio juntos para falar sobre essa luta, falar o meu ponto de vista e eu também vou querer saber o de vocês. Mas eu tenho bastante coisa interessante para falar para você, fica comigo. Gente, acabou de sair a notícia que o Charles vai fazer uma luta contra o Fiziev no Rio de Janeiro. Beleza. Eu estava acompanhando alguns comentários em vídeos do pessoal que anunciou a notícia em primeira mão. E uma coisa que me chamou a atenção desse assunto em específico é uma galera que simplesmente tá tirando o Charles pra nada. Eu entendo que o Fiziev, ele é um cara muito talentoso, ele é um cara que ele é extremamente técnico, cara. Ele é um strike por excelência, né? Mas uma coisa que a gente também tem que prestar atenção é o seguinte: como que uma hora o Charles é chamado para poder fazer uma luta de cinturão contra o Topuria, o cara que estava invicto, o cara que nocauteou geral, nocauteou, por exemplo, o Max Holloway, que nunca tinha sido nocauteado. Como que uma hora a gente coloca o Charles numa prateleira que, poxa, o Charles vai vencer do Topuria, o Charles vai pegar o cinturão, contando com as habilidades do Charles, que ele tem muitas armas na mão, como que uma hora ele entra nessa prateleira tão alta e, por exemplo, aconteceu a luta, ele foi nocauteado, beleza? E em outro momento, semanas, um mês depois, enfim, em outro momento, o Charles é cotado para fazer uma luta com um top 11 e ele é tão tirado para nada assim, cara. Eu acho que isso acaba sendo um pouco desproporcional. Isso mostra um pouquinho como que funciona a parte dos fãs no Brasil. Se o cara vence do top 1, beleza. Agora, se ele perdeu do top 1, quer dizer que, vamos casar a luta aí pro Charles do top 13 pra trás, de cara não ranqueado, luta de recuperação, porque ele não tá tão legal. Apesar de ter sido muito cedo aquela luta que ele fez com o Topuria, gente, a gente tem que pensar o seguinte: o Charles... não só o Charles, todos os lutadores que estão ali, eles estão disputando, eles estão se desafiando, porque a intenção do cara é se tornar campeão. Por mais que uns tenham uma condição mais favorável que outros em questão de habilidade, idade, recursos por si só, mas todo mundo que está ali lutando, cara, você vai entrar no cage, você vai aceitar uma luta, você vai, por exemplo, se desafiar a trocar porrada com outro cara, sabendo que você vai perder, sabendo que você vai ser nocauteado, sabendo que você vai, de repente, fazer uma luta e, de repente, ter uma lesão ali e depois fazer uma cirurgia de recuperação. Enfim, são vários cenários. Então, o cara que aceita uma luta, o cara que tem a coragem, tô falando do cara que tem a coragem de chegar e aceitar uma luta e entrar lá e trocar a porrada, gente, o cara tem que estar com o mental de que ele vai vencer, de que ele tem a possibilidade. Mas eu tô falando um pouco mais sobre a ótica do fã. Você também sente isso? Que quando o Charles ia lutar contra o Topuria, por mais do Topuria ser favorito, a gente aqui do Brasil, a gente tava muito... o Charles também tem o poder de anular o jogo do cara. O Charles tem o poder de fazer a diferença. E aí ele vai, não consegue impor a estratégia, é nocauteado, beleza. E depois, casa uma luta com um top 11 para ele da categoria, e aí agora o Charles ele não tem chance. Ele simplesmente vai chegar lá só para ser um saco de pancadas do Fiziev. Eu acho que tá um pouquinho desproporcional. A gente não precisa nem ser 8 e nem 80. A gente pode ter um equilíbrio de ser um pouquinho mais a parte de fã do MMA, fã do esporte e fã de uma boa luta. O Charles entrega boa luta, cara. Então, eu acredito que provavelmente o Charles vai tentar impor uma estratégia diferente do que ele fez lá, mas assim, o Charles ele já tá um pouco mais velho.
E eu acredito que vai ser uma excelente luta. Mas eu também não acho que é pra tirar ele pra nada. Tipo, o Charles não tem a mínima chance de vencer do Fiziev e ele tá indo lá só pra passar vergonha. Gente, não é assim. A gente tem que ter um pouco mais de equilíbrio e olhar pelo lado racional, beleza? Galera, então essas foram as minhas considerações. O que que você acha? O fã tá certo de repente tirar o Charles pra nada e de repente o Charles vai ser um novo Tony Ferguson e vai começar a perder luta atrás de luta? Ou você acha que isso está sendo desequilibrado e que pode ser uma luta um pouco mais desafiadora por parte do Fiziev pela performance do Charles? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui, dá o like no vídeo. E quando você dá o like, provavelmente vai aparecer o botãozinho de hypar. Cara, hypa o vídeo, você vai ajudar a gente a crescer demais no YouTube. Eu tô contando com você. Aqui foi o Pedro, valeu, falou!